bem-vindos, amadas, sejam bem-vindos, amados. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre polinômios. Hoje vai ser o grau e operações. Lembrem, na aula anterior nós falamos de monômios. Hoje vai ser o quê? Polinômios. Vamos lá, que hoje nós temos muita coisa para aprender, hein? Ó, nessa situação aqui, ó, nós vamos ver como é que nós conseguimos localizar o grau de um polinômio. Então, o grau de um polinômio reduzido não nulo é dado por seu termo de maior grau. Vejam, diferente do monômio, em que nós somamos tudo, no polinômio nós temos o termo, o maior termo lá, nós temos cada monômio, então o maior termo do monômio é o que vai ser o grau de todo o polinômio, tá certo? Então vamos ver aí, ó. Nós temos aqui, ó, A3, x menos 2 a quarta, x a terceira, mais 9 a x a segunda. Vejam o que é que nós fazemos. Qual o grau desse monômio aqui? Nós temos um polinômio e vários monômios, certo? Então, nós temos esse primeiro monômio. Qual é o grau desse monômio? Como nós aprendemos anteriormente, o que é que nós fazemos? Nós somamos os expoentes. Ó. Então, nós temos o 3 aqui e aqui em cima nós temos o 1. Lembra lá que ele fica escondidinho? Mágico, bicho. Então, nós temos ó, 3 mais 1, 4. Então, ele é do quarto grau. Esse outro monômio aqui nós temos do sétimo grau. E esse outro monômio aqui, 2 mais 1, terceiro grau. Então, qual é o grau do polinômio? Aqui são os graus do monômio. Qual é o grau do polinômio? O grau do polinômio vai ser o monômio de maior grau, que é o sétimo grau. Ou seja, todo polinômio ele vai ter o grau quê? Grau 7. Perfeito? Espero que tenham entendido. Vamos lá. Adição algébrica de polinômios. Qual é o polinômio que representa o perímetro da figura? Veja, nós temos um triângulo aí. Lembrem que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, nós vamos ter aí ó, a soma do primeiro lado. Nós temos esse lado aqui, ó. Usei esse lado como primeiro. 2A mais 1, A mais 10 e A menos 3. Então, nós vamos somar tudo isso aqui. Vejam lá como é que a gente vai fazer passo a passo. A primeira coisa que a gente tem que fazer aí, ó. Eu eliminei os parênteses, certo? E aí, a gente vai organizar. Lembrem, se aqui eu tivesse um sinal negativo... Se aqui eu tivesse um sinal negativo e aqui eu tivesse um sinal negativo, eu iria fazer o joguinho de sinal antes de eliminar os parênteses. Como aqui é positivo, vai permanecer o mesmo, certo? Mas não esqueçam disso. Se aqui tiver o sinalzinho negativo, tenho que fazer o joguinho de sinal com os que estão dentro do parênteses, tá certo? Então vamos lá, organizando. Primeira coisa que eu fiz foi organizar. Eu tenho 2A aqui, ó, A e A. Organizei os A's aqui e organizei os que têm parte literal e organizei os que são sem parte literal, perfeito? Então, aqui, ó, juntando, eu tenho ó, 2A mais A mais A, eu tenho 4A. E 10 mais 1 é 11. 11 menos 3 é igual a 8. Então, é esse o meu polinômio reduzido. Então, o polinômio que representa toda essa soma do perímetro é 4A mais 8. Ok? Então, reduzindo os termos semelhantes, aí a gente ficou com isso aí. Tá certo? Então, multiplicando um monômio por um polinômio. Vejam, a gente vai ter um monômio e vai multiplicar por um polinômio, que é o que tem aqui nessa situação. Qual é o polinômio que representa o produto 5A ao quadrado m vezes 3A menos 2AM? Então, veja o que é que a gente vai fazer antes de tudo. Nós vamos multiplicar esse monômio por todos esses de dentro. Ou seja, aqui nós temos um polinômio, dois monômios, então vou multiplicar esse por esse, depois esse por esse. Vejam só como é que fica. Multiplicando 5 vezes 3... E aí eu tenho outro, que é o quê? Multiplicando 5 vezes 2, eu vou ter isso aí, ok? Por que é que aqui deu o sinalzinho de menos? Porque eu já fiz o joguinho de sinal, ó. Menos com mais é menos. Vejam, eu tenho essa multiplicação e essa multiplicação. Eu vou multiplicar esse por esse e esse por esse. Vamos ver como é que vai ficar agora. Então, eu tenho 5 vezes 3 é quanto? 15, certo? Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. Lembrem, na multiplicação... de potência, o que é que a gente faz? Lembrem lá, ó, se a base for igual, eu somo o que? Os expoentes. Ó, tenho o expoente 2 aqui, aqui eu tenho o expoente 1, aquele escondidinho, fugitivo, que fica lá escondidinho, beleza? Então eu tenho ó, 2 mais 1 é igual a 3, e m eu não tenho outro m aqui, então eu não preciso fazer nada com ele, só repetir, ok? E aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. E eu tenho 5 vezes 2, vou efetuar a multiplicação normal. Então, eu tenho ó, 5 vezes 2 é 10, menos com mais é menos. E aqui eu tenho A, aqui eu tenho A, 2 daqui com 1 daqui vai dar 3. Aqui eu tenho M, 1 daqui com 1 daqui vai dar 2. É aí que fica. E aí nós temos o seguinte, ó, a multiplicação de um monômio por um polinômio é feita multiplicando-se o monômio por cada termo do polinômio que está do outro lado, ok? Então, nós vamos multiplicar um de cada vez. Cuidado, façam devagarzinho para não se enrolarem, perfeito?
Então, multiplicando um polinômio por outro polinômio. Então, a gente tem multiplicação agora polinômio por polinômio. Como é que a gente faz? Aí eu tenho uma situação x mais a vezes x mais b. Vejam só o que a gente vai fazer. Mesma situação. A gente vai pegar esse monômio daqui, o x, vai multiplicar por todos os dois, vai pegar o a e vai multiplicar também pelos dois. Vejam como é que fica. Ok? X vezes x, eu vou ter x vezes x mais x vezes b. Ó, por quê? Porque eu vou multiplicar esse b também, ó, certo? Então, eu vou ter ó, x vezes x mais x vezes b. Vou multiplicar pelo outro. Mesma coisa eu vou fazer com a, ó, a vezes x e a vezes b. Tá aqui. Agora eu vou resolver isso aí, ó. Quanto é x vezes x? Lembrem, base eu repito, se a base for igual, eu repito a base e faço o que com os expoentes? E somos expoentes. Então, eu tenho x, 1 mais 1 é 2. Então, vai ser o quê? X ao quadrado mais, e aqui eu vou multiplicar, ó, x vezes b, bx, certo? E aqui eu tenho, ó, mesma situação, eu tenho a vezes x e tenho a vezes b, ax mais ab, certo? Então, organizando isso aí tudo, eu vou ter isso aqui, ó, x ao quadrado mais bx mais ax mais ab, certo? Eu poderia simplesmente organizar de outra forma, mas aqui ficou legal, ok? Então, poderia colocar o a aqui primeiro do que o b, porque aí ele ficaria na ordemzinha alfabética. Mas é assim, espero que tenham entendido, a gente vai multiplicar termo a termo, certo? A multiplicação de um monômio por um polinômio, no caso, um polinômio por um polinômio, é feita multiplicando-se o monômio por cada termo do polinômio, ok? Ó, divisão de polinômios por um monômio. Então, agora a gente vai fazer essa divisão, polinômio por monômio. Vejam só. Para dividir 9x à quinta mais 21x à quarta menos 12x à terceira por 3x à terceira, vejam o que a gente faz. Efetuamos a divisão de um polinômio por um monômio não nulo, fazendo a divisão de cada termo do polinômio pelo monômio. Então, a gente vai dividir termo a termo, certo? 9x à quinta dividido por 3x à terceira e assim sucessivamente. Vejam só. Então, aqui eu vou dividir tudo isso aqui, ó, 9x à quinta, aí eu vou fazer as divisões aqui para vocês verem. Vejam só. Aí eu tenho aqui, ó, lembrem, na divisão, lembrando lá, quando a gente vai fazer divisão de frações, a gente faz o quê? A gente não faz o inverso, então eu vou fazer o inverso aqui, ó. Para fazer a multiplicação, para fazer isso aqui, eu preciso do inverso de 3x à terceira. Qual é o inverso? É 1 sobre 3x à terceira. E agora a divisão não é mais divisão, virou multiplicação, porque eu fiz o inverso, certo? E aí eu vou ter, ó, as seguintes frações. Eu vou multiplicar o de cima com o de cima, numerador por numerador e denominador por denominador. Então, o denominador vai ficar o mesmo, 3x à terceira, porque aqui vai ser 1, certo? E eu vou multiplicar, ó, 1 vezes 9x à quinta, 21x à quarta vezes 1, e aí fiz essas multiplicações e ficamos assim. Agora eu tenho um numerador igual e eu tenho as bases, o denominador igual e o numerador diferente. Então, eu posso repetir aqui, ó. Fazer agora as divisões, ó. Vejam, 9 dividido por 3, 21 dividido por 3 e 12 dividido por 3. E aí eu tenho, ó, 9x à quinta dividido por 3x à terceira, lembrem, 9 dividido por 3 é 3. E aqui, lembrem, na multiplicação eu faço o quê? Na multiplicação eu somo. Na divisão, o que é que eu faço? Na divisão eu subtraio. Então, vou subtrair, ó. 5 menos 3 é 2. Então, 3x à segunda. Vejam o próximo. 21 dividido por 3 é 7. Então, tenho x à quarta e x à terceira. 4 menos 3 é 1. Não preciso colocar. E aqui eu tenho 12 dividido por 3 é 4. Só que aqui, vejam legal. Eu tenho 3 menos 3. Quanto é 3 menos 3? 3 menos 3 é 0. Então, eu tenho o quê? Um monômio nulo. Então, se essa parte literal aqui é nula, eu não coloco ela mais, ok? Então, fica assim, ó. 3x ao quadrado mais 7x menos 4. A gente finaliza a divisão desse polinômio por um monômio, ok? Agora é com vocês, agora é a hora da prática. Dá um print na tela, copia no caderno e responde. Primeira, segunda, terceira e quarta questão. Um cheiro no coração de vocês, meus amados, e até a próxima, se Deus assim permitir, se Deus quiser. Tchau!